Oi, gente, vamos para mais um vídeo? Deixa eu logo aquele slide para a gente acompanhar. Bom, para quem não sabe ainda, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. O meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 2027218. Faço licenciatura em Psicopedagogia e esse é o meu estágio supervisionado Psicopedagogia na Educação Infantil. Bom, eu vou explicar um pouquinho para quem não sabe ainda. Esse é um curso de extensão que tem o objetivo de levar informação para a comunidade. Que agora, em tempos de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade de levar esse curso de extensão com alguma informação para a comunidade para cumprir os nossos estágios. Então, são vários vídeos e esse vídeo dá a possibilidade de você receber também o certificado. Por isso, então, você pode ir lá curtir, né, deixar um comentário, claro, sobre o curso, sobre o que está sendo passado, essa informação que está sendo dada para a comunidade, e deixa o seu e-mail, que no final lá do curso, né, vai receber um certificado da Uninter desse curso de extensão. É muito interessante essa oportunidade também para vocês que estão fazendo faculdade, que precisam de horas complementares, e esse curso vale, né, como horas complementares também, horas aí para vocês somarem ao total das suas horas complementares necessárias do seu curso, tá? Bom, eu estou falando nesse curso de extensão sobre o tema psicomotricidade relacional, conhecendo o método e a prática do psicomotricista. Eu estou trazendo para vocês esse livro como embasamento teórico, tá? Esse livro aqui da Elisângela Gonçalves Branco Bussi, é um livro da editora Entre Saberes, um livro aqui que da Uninter, que eles fazem para o curso da Uninter, um livro muito bom, tá? É uma série Panoramas da Psicopedagogia. Então, é aqui que eu estou procurando trazer para vocês um embasamento teórico sobre a psicomotricidade relacional, e vou trazer outros temas em relação à psicomotricidade relacional na educação infantil, vou trazer outros temas para vocês sobre um enfoque psicopedagógico, né, da psicomotricidade relacional na educação infantil. Então vai ser um curso bem legal, vai dar para aprender bastante coisa, espero que vocês estejam gostando. Se não viu o primeiro vídeo, volta lá, aí no meu canal já está o primeiro vídeo, tá bom? Então vamos dar início hoje ao segundo vídeo, e dentro desse tema da psicomotricidade relacional, conhecendo o método e a prática psicomotricista, hoje a gente vai falar sobre a psicomotricidade relacional e educação, tá? Então vamos lá. Então, está aí na conexão entre a prática psicomotora relacional e a educação, que tem como base a escuta e a projeção da autonomia das relações corporais, pessoais e cognitivas. Abordaremos também elementos relevantes ao desenvolvimento global do indivíduo, apresentando possibilidades de percepções e atuações dos profissionais envolvidos. Nesse contexto, vamos refletir sobre a prática diária na escola e também na clínica, tá? Interseção entre a psicomotricidade relacional e a educação. João dos Santos, que a gente já citou no capítulo anterior, no vídeo anterior, refere-se à aprendizagem como significação e amor. A educação vinculada aos aspectos relacionais, ela estabelece uma linha de escuta e percepções acerca das demandas dos indivíduos envolvidos e tem todo o processo educacional. O meio educacional se eleva quando está vinculado às percepções individuais de cada aluno. A prática psicomotora relacional, ela tem como base de sua estrutura a aceitação incondicional do indivíduo, levando em consideração as suas capacidades. Isso quer dizer valorizar o que ele já sabe, para então buscar a superação dos elementos mais dificultosos.
André Lapierre, que a gente também citou no capítulo anterior, no vídeo anterior, em sua prática já se interessava pelo que as crianças sabiam e investia nisso, valorizando cada uma com suas possibilidades para só depois, né, instigar novos desafios. Então, a proposta é valorizar aquilo que a criança já sabe, trabalhar bem aquilo que a criança já sabe, para depois propor, né, um novo desafio, algo novo a ela. A segurança é motivadora e impulsiona a aprendizagem. Então, gera segurança primeiro, né, na criança, para depois, né, dar um impulso maior para a aprendizagem. A compreensão dos processos de aprender realizados pelas crianças fortalece os caminhos que levam à aprendizagem significativa. Esta, para ser efetiva, deve ancorar-se no prazer e, portanto, tem um significado real para o aprendente. A criança que se sente bem consigo mesma, com as pessoas que a rodeiam e com o espaço que ocupa, torna-se mais disponível a encarar desafios e ampliar horizontes no aprender. Quando se disponibilizam ambiente harmonioso e compreensão na escola, onde o envolvimento de cada educador apresenta a mesma linguagem na fala e na escuta, as possibilidades de sucesso e maior alcance de superação tornam-se realmente reais. A prática psicomotora relacional na escola ela fortalece as capacidades de sintonia entre os aprendentes e os ensinantes, amplia o campo de compreensão, estimula o prazer e a autoestima, favorece elementos básicos de desenvolvimento global e social. É com a prática psicomotora que o corpo se liberta para aprender, criar e se desenvolver. Segundo Masclusa e Frank, as finalidades da psicomotricidade relacional respondem à visão global que temos de pessoa e são comuns a outros tipos de ação educativa. Porém, em nosso trabalho, nos aproximamos dessas finalidades incidindo nas 3 grandes áreas do desenvolvimento. Quais são? A construção da consciência corporal, o desenvolvimento das capacidades de orientação e organização do espaço e do tempo, e o desenvolvimento das capacidades da relação e comunicação. Para nos aproximarmos dessas finalidades, devemos proporcionar às crianças contextos educativos que lhes ofereçam experiências relacionais, comunicativas, sensoriais, perceptivas e representativas ricas e variadas, mediante as quais elas possam experimentar, explorar e conhecer suas possibilidades motoras e relacionais e as que lhes oferece o entorno, descobrindo e transformando o entorno físico e humano ao mesmo tempo que se descobrem e se transformam. Então, portanto, todas as capacidades do indivíduo são consideradas, assim como as escolas inovadoras, que se preocupam, né, com o significado do aprender, com sua função social, emocional e de desenvolvimento pessoal. A interseção entre a educação e a psicomotricidade relacional, ela está justamente na capacidade de escuta em favorecimento dos caminhos necessários para o aprimoramento de cada indivíduo como único e pertencente a um todo. A gente falou muito de indivíduo único quando eu fiz o meu primeiro estágio, que eu trouxe, que era a psicopedagogia. Se você tem interesse, não viu, tem interesse, dá uma olhadinha aí no meu canal no YouTube, você vai encontrar todos os vídeos que eu falei sobre a psicopedagogia, o que é, aonde atua um psicopedagogo, qual material que o psicopedagogo pode trabalhar, alguns exemplos, né, eu trouxe para vocês, duas entrevistas riquíssimas com a Usana, que é psicopedagoga,
trouxe também um Tira Dúvida, que teve algumas perguntas. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, se você não conhece a psicopedagogia, dá uma olhadinha. Vamos continuar agora falando sobre o olhar psicomotor para a aprendizagem. A aprendizagem, ela está em todos os momentos em que realizamos uma ação. Desenvolvemos capacidades ou fazemos algo diferente de ações anteriores, ou seja, né, a todo instante estamos aprendendo algo. Para a psicomotricidade relacional, todas as ações são ponderadas e valorizadas. Durante as sessões, as ações do brincar são os elementos de aprendizagem, pois fortalecem as capacidades psicomotoras, as relacionais, as pessoais, sociais e também as intelectuais. Ao estabelecer uma postura de escuta das possibilidades da criança, seja pela expressão do movimento corporal, seja pela construção simbólica ou pelas demandas expressas durante o brincar, é possível compreender sua individualidade e sua maneira de aprender, de relacionar-se e de resolver as adversidades. O brincar é muito importante, né? Assim, o espaço psicomotor é essencial para a aprendizagem, pois ele potencializa, por parte de quem ensina, um melhor conhecimento sobre os caminhos que levam o indivíduo a aprender mais e melhor. Ou seja, né, observando que lá o professor, ou seja, quem for que estiver ali ensinando, observando, ele vai ver como aquela criança aprende, né? E ele vai conseguir traçar um melhor caminho de aprendizagem para essa criança aprender melhor. E por parte de quem aprende, um espaço de escuta, a ampliação de suas capacidades, o reconhecimento de si e sua individualidade, a liberdade de criar e recriar situações de aprender, valorizando a autoestima e o autoconhecimento para lidar com situações do dia a dia. É com esse intuito que a prática eleva a capacidade de aprender. Olha que interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre bases biológicas, fisiológicas, neurológicas e psicológicas que influenciam a motricidade humana. A criança, né, ela é o seu corpo, dizia Fonseca. Segundo a via de estudos que comporta a estrutura da criança nas obras de Julian Ajuriaguerra, nós falamos dela também no vídeo anterior, que é médico e autor de pesquisas e publicações de extrema relevância para a psicomotricidade, a neurofisiologia e a neuropatologia. A imagem do corpo, expressão original de Schilder, considera a noção neurofisiológica entendida como a imagem mental do corpo. A imagem do corpo é a expressão da história psicomotora, envolvendo as áreas motora, afetiva e a cognitiva, cujo desenvolvimento de estruturação e reestruturação ocorre por meio da inter-relação entre as áreas libidinais, fisiológicas e sociológicas. Para Ajuriaguerra, é tomada de consciência do corpo a partir do vivencial. A tomada de consciência do corpo ela acontece por intermédio dos elementos sinestésicos visuais, vestibulares, táteis, libidinais e sociais, componentes chamados por Ajuriaguerra de somatognósia. Resumidamente, esses elementos eles constituem a totalidade psicomotora da criança. Douto define a distinção entre imagem do corpo e esquema corporal com muita clareza. Ele diz assim: se o esquema corporal é, em princípio, o mesmo para todos os indivíduos, aproximadamente da mesma idade, sob o mesmo clima da espécie humana, a imagem do corpo, em contrapartida,
é peculiar a cada um, está ligada ao sujeito e à sua história. Ela é específica de um libido em situação, de um tipo de relação libidinal. Daí resulta que o esquema corporal é, em parte, inconsciente, mas também pré-consciente e consciente, enquanto que a imagem do corpo é eminentemente inconsciente. Ela pode se tornar, em parte, pré-consciente e somente quando se associa à linguagem consciente, que utiliza de metáforas e metonímias referidas à imagem do corpo, tanto nas mímicas linguageiras quanto na linguagem verbal. Para Douto, a imagem do corpo é a síntese viva de nossas experiências emocionais. Essa diferenciação explica a relevância do esquema corporal, espacial, temporal e de seu desenvolvimento para as crianças, pois a imagem do corpo ela acontece com a concretização e a evolução desse esquema, podendo ser amplitude bem-sucedida ou deficitária, caso em que acarreta mau enquadramento no campo escolar. A escola ela pode potencializar essas estruturações, entretanto, é necessário ter clareza sobre os aspectos psicomotores e emocionais da formação da personalidade e da capacidade de decodificar as ações das crianças para então atuar de forma segura e certeira diante das necessidades latentes. A prática psicomotora relacional ela fornece elementos que indicam os caminhos para a decodificação das ações manifestas durante as sessões. Então, é importantíssimo conhecer a capacidade até onde essa criança consegue chegar, né? E o emocional dela também é importantíssimo, né? Tá conhecendo. Vamos falar um pouquinho sobre condutas psicomotoras. Motoras de base, perceptivo-motoras e neuromotoras. As condutas psicomotoras, né, então elas podem ser divididas, como diz o título, em 3 grandes áreas responsáveis pelo enquadramento do desenvolvimento psicomotor global. A primeira área é a de condutas motoras de base, com 3 elementos que a sustentam a seguir explicitados. Então, quais são os 3 elementos que sustentam a conduta motora de base? 1. Equilíbrio. Né? Segundo Fonseca, é o controle da estabilidade postural, assegurado pelo sistema vestibular, que integra as informações proprioceptivas visuais, sinestésicas e tônicas recebidas pelo cerebelo. É responsável pela coordenação motora que sustenta o controle postural. Coordenação dinâmica geral é o segundo elemento. É a integração entre o corpo e a motricidade, ampliando gradualmente a precisão e a harmonização da postura, assim como a locomoção, o que envolve a musculatura, certo? Qual é o terceiro elemento da conduta motora de base? A coordenação visomotora, que é a capacidade de coordenar a visão e seu objetivo, com controle da musculatura extraocular, acuidade e percepção visual, cita Fonseca. Qual é a segunda conduta psicomotora? A segunda área é a de condutas perceptivo-motoras, cujos elementos são, os elementos dela, a organização espacial, que é a capacidade de situar seu corpo no espaço, situar os objetos com relação a si próprio e situar os objetos entre si. E o outro elemento é a organização temporal, então espacial e temporal, que a temporal é a capacidade de organizar o tempo em uma sequência lógica de ritmo e de acontecimentos.
A terceira área, né, seria a conduta neuromotoras, dependentes das capacidades neurológicas do indivíduo. Bom, seriam quais os elementos? Paratonias, que é a perturbação do tono muscular observada em indivíduos portadores de debilidade motora, impossibilitando o relaxamento muscular voluntário. Um exemplo, para vocês entenderem melhor. A criança que, ao correr, enrijece os braços e mãos, certo? E outro elemento é a cincinesias, que é a execução de movimentos involuntários, inúteis e inconstantes durante ações motoras. Em crianças, esses movimentos tendem a desaparecer, mas sua persistência e intensidade pode sinalizar um quadro patológico. Um exemplo, enquanto pinta um desenho, movimenta a língua para fora da boca. Às vezes, até o adulto, né? Às vezes tem esse elemento aí, a cinesinesia, né? Mas elas podem desaparecer na criança conforme ela vai, né, se desenvolvendo. E outra é a lateralidade, definição neurológica para a opção do lado do corpo de maior precisão, força e destreza. É identificada pela opção dos olhos, mãos e pés. Sua identificação ela ocorre pela preferência estabelecida na utilização de cada um deles. Um exemplo, facilidade que a criança desenvolve para escrever com a mão direita ou esquerda, sem a intervenção de outrem, certo? Sem que a pessoa fique falando, não escreve com a mão esquerda, escreva com a direita, né? Então, aí é uma opção, né, da criança, é da lateralidade isso. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos básicos, psicomotores e aprendizagem, tá? Para a gente entender bem isso. A aprendizagem da leitura e da escrita está ancorada na evolução dos elementos básicos psicomotores. Cada elemento psicomotor colabora para a estrutura de formação do indivíduo. No que diz respeito ao seu reconhecimento corporal, espacial, temporal e simétrico. Desde o nascimento, o desenvolvimento evolui da superação dos reflexos, à aprendizagem e à conscientização dos movimentos motores, que estão atrelados à ordem biopsicossocial. Os 4 elementos psicomotores básicos, conforme Meiur e Stais, são esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial e organização temporal. Falei um pouquinho delas ali, vamos aprofundar um pouquinho nelas agora. O esquema corporal, ele é o mais importante deles e oferece a capacidade de desenvolver os demais. Vamos compreender um pouco mais sobre cada elemento. Então, vamos começar a falar sobre o mais importante, certo? Que é o esquema corporal. O esquema corporal é a representação do próprio corpo de maneira consciente, imprescindível para o desenvolvimento pessoal do indivíduo no que tange à psique. Sua formação é finalizada aos 12 anos. A personalidade desenvolve-se graças à consciência de si, de seu corpo, de seu ser, de suas possibilidades de agir e de se transformar. 2 exemplos compõem o esquema corporal segundo Meiur e Stais, que é o domínio corporal. A criança ela consegue correr sem se chocar com móveis ou outras crianças. E a segunda é o conhecimento corporal. A criança conhece as partes de seu corpo, sendo capaz de nomear e sinalizar, e ao passar por um espaço, consegue escolher o trajeto que melhor se adapta ao tamanho do seu corpo. Quando a criança cria uma estrutura para o seu próprio corpo, de forma consciente e inconsciente,
Ela desperta para compreender-se melhor no espaço e no tempo, com os objetos e com as pessoas à sua volta, tornando-se mais tranquila e equilibrada, de maneira geral mais segura e disponível. Para que a criança compreenda o espaço que a rodeia, é fundamental o desenvolvimento da estruturação espaço-temporal. De acordo com Meiur Stace, é essencial considerar os seguintes aspectos: o conhecimento de seu corpo, a unidade de suas diferentes partes e a possibilidade de agir, bem como a facilidade ou a dificuldade do ser em conhecer-se, aceitar-se, responsabilizar-se por si. Vejamos as etapas do desenvolvimento do esquema corporal segundo Meiur Stace. Corpo vivido é a corpo vivido, capacidade da criança de dominar e perceber seu próprio corpo. Exemplo de atividades: solicitar que a criança corra, ande, pule, pare, ande de quatro e outras ações. Segundo, conhecimento das partes do corpo, tomada de consciência das partes do corpo, sentindo cada parte, forma interna, ou vendo-se no espelho com outra criança ou em uma figura, forma externa. Exemplo de atividade: estimular a criança a nomear cada parte do corpo, localizar no desenho, identificar em outra criança, brincar com movimentos diante do espelho. Olha que atividade legal. Essa do espelho muito legal, as crianças adoram. Orientação espaço-temporal. Posições em que a criança é capaz de permanecer. Exemplo de atividade: brincar de estátua, ampliada ou direcionamento de posições, como ficar estátua com um pé só. Essa também é bem legal, eles adoram brincar assim. Organização espaço-corporal. Quando a criança já conhece as partes de seu corpo e se movimenta de forma analítica, em exercícios de coordenação e equilíbrio, e de forma sintética, adaptando o movimento ao objetivo a ser alcançado, podendo agregar um sentimento à ação. Um exemplo de atividade: correr para agarrar um objeto que representa a mãe, andar em um percurso com a perna amarrada a um colega, devendo, além de chegar rapidamente ao objetivo, lidar com as limitações do outro. Isso também é bem legal, né? Vamos falar agora sobre... Eu vou tentar fazer vídeos para a gente colocar mais para frente sobre cada exemplo de atividade que eu citei aqui agora, no caso do esquema corporal, tá? Vou fazer os vídeos e vou colocar para vocês bem explicadinho qual é qual, tá bom? Então vai acompanhando nossos vídeos aí para você pegar esses vídeos de atividade lá no final do curso, tá? Lateralidade é a noção de dominância lateral, que além da teoria, eu vou tentar colocar um pouquinho de prática para vocês verem lá no final do curso. Então, a lateralidade é a noção de dominância lateral. À medida que vai crescendo, a criança vai definindo de maneira neurológica sua dominância lateral, ou seja, qual lado, direito ou esquerdo, é mais ágil e mais forte. A lateralidade pode também ser influenciada por certos hábitos sociais, mediante estímulo de um dos lados do corpo. Como descobrir a dominância lateral, né? A dominância nas pernas, nas mãos e nos braços, ela apresenta-se pela agilidade e pela força. Já a dos olhos mostra-se pela facilidade de focar o olhar.
A lateralidade ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Homogênea, que seria quando a criança tem facilidade nas mãos, nas pernas e nos olhos de um mesmo lado do corpo. A cruzada, quando a facilidade não se concentra no mesmo lado do corpo. Exemplo, a criança tem força no pé esquerdo e na mão direita. Ambidestra, quando a criança apresenta a mesma destreza em ambos os lados do corpo, tanto na mão direita como na mão esquerda, tanto no pé quanto direito ou no esquerdo. Para Meur e Stace, a lateralidade é importante na evolução da criança, pois ela influi na ideia de que a criança tem de si mesma, na formação de seu esquema corporal, na percepção da simetria de seu corpo, contribui para determinar a estruturação espacial, percepção do eixo de seu corpo. A criança percebe também seu meio ambiente em relação a esse eixo. Então, assim, a lateralidade merece a atenção dos profissionais envolvidos com a alfabetização das crianças, pois influencia aspectos estruturais do desenvolvimento. É importante reconhecê-la e respeitar suas etapas maturacionais. Então, é muito importante que o profissional envolvido na alfabetização das crianças, ele tenha consciência que essa criança precisa passar por todas essas etapas da psicomotricidade. Ela precisa desenvolver isso tudo antes mesmo de começar a alfabetizá-la, porque se ela não passou, vai ser muito difícil alfabetizá-la. Vamos ter barreiras aí, né? Então, é muito importante observar, é muito importante que isso seja levado a sério, que o brincar da criança seja levado a sério. Ela precisa se descobrir, ela precisa aprender antes de começar a alfabetização dela. Vamos falar sobre a estrutura espacial, então. Trata-se, sobretudo, da diferenciação do eu corporal em relação ao mundo exterior. Essa diferenciação ocorre por meio do movimento, tornando-se conhecimento interior do espaço exterior, pelo que nele é possível executar no campo dinâmico. A orientação espacial se efetua, em uma primeira fase, de forma inconsciente e gradativa, conforme a criança vai dominando seus movimentos até reconhecer um sentido do espaço, sentido este plenamente consciente e que se integra ao indivíduo como um elemento a mais no jogo dos movimentos. Nas palavras de Meur e Stace, a estruturação espacial é tomada de consciência da situação, de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, de um lugar e da orientação que pode ter em relação às pessoas e às coisas. Tomada de consciência da situação das coisas entre si, a possibilidade para o sujeito de organizar-se perante o mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de colocá-los em um lugar, de movimentá-las. Olha o tamanho da importância da estruturação espacial. Para a criança, a estruturação espacial ela acontece a todo momento e é fundamental que todos à sua volta a estimulem. Estímulos são muito importantes no desenvolvimento infantil. Os estímulos devem ser direcionados ao conhecimento das noções, solicitando que a criança realize ações por meio das quais perceba a localização do espaço, também a orientação espacial, direcionando seus deslocamentos com indicações para ir para frente, para trás, ficar em fila, organizar objetos, fazer a discriminação visual da direção de desenhos e outros. Além disso, os estímulos à organização espacial podem ser realizados por meio de trajetos, labirintos, atividades de simetria e o incentivo à compreensão das relações espaciais por meio de atividades espaciais de precisão, como os exercícios de progressão de grandezas de diferentes círculos, pinos
e construções. Agora vamos falar então da orientação temporal. A base educacional, ela está na correlação existente entre a percepção auditiva e a percepção proprioceptiva, isto é, entre o ritmo sonoro e o gesto. No entanto, não são só essas duas percepções que atuam nesse processo, mas também outras, como a visão e o tato. É preciso trabalhar com dois aspectos para a aquisição da noção do tempo: o qualitativo, ou seja, a percepção de uma ordem, de uma organização, e o quantitativo, ou seja, a percepção de intervalos temporais de duração. Essa etapa consolida-se por volta dos 8 anos de idade. Antes disso, a percepção de tempo ela é muito egocêntrica. Segundo Meur Stace, o indivíduo estrutura sua capacidade temporal quando se organiza na ordem dos acontecimentos, antes, durante, depois, após, na duração de tempo, que é longo ou curto, no ritmo, que é acelerado ou freado, nos movimentos, rápido, lento, nos períodos dia, mês, ano, semana, estações do ano, noção de envelhecimento, plantas ou pessoas. Então, essas noções temporais são subjetivas e a criança, aos poucos, vai compreendendo essa ordem e apropriando-se dela. Destacamos a relevância do estímulo escolar, olha o estímulo aí de novo, sobre a ordem das ações e as atividades realizadas com as crianças. São exemplos de atividades: contar uma história para as crianças e depois solicitar que enumerem os fatos ocorridos, estabelecer a rotina do dia, propor brincadeiras de repetição de uma ordem, como as atividades de roda, em que o primeiro diz: fui ao mercado e comprei bolo. Aí o segundo vai repetir: fui ao mercado e comprei bolo e leite, Aí o terceiro vai repetir: fui ao mercado, comprei bolo, leite e maçã. E assim por diante, Com as crianças repetindo o que já foi dito e acrescentando produtos, vai assim até fazer essa aula inteira. Ao final do dia, relembrar com as crianças todas as atividades realizadas, propor brincadeiras musicais que ampliam a capacidade do ritmo e desenvolve fortemente as noções temporais. Então, cantar, gente, é muito bom, Brincadeiras musicais. Para a atividade de escrita, é fundamental que a criança tenha domínio do gesto, da estrutura espacial e da orientação temporal. Esses elementos vinculados ao esquema corporal proporcionam a base da aprendizagem de leitura e escrita. A criança que tem esses elementos bem estruturados apresenta um melhor desempenho em suas coordenações e sustenta a sua aprendizagem com mais motivação e compreensão. Então, aqui deixa bem claro, o texto deixa muito claro para a gente a importância da psicomotricidade relacional ter um desenvolvimento, bom, aprofundado, realmente acontecer, para que a criança possa começar a aprender a ler e a escrever. Se ela não tiver tudo isso desenvolvido, vai ser muito difícil para ela começar a aprender a ler e escrever, certo? Então, às vezes eu vou fazer até um comentário aqui, eu vou puxar esse assunto, a gente vai fazer uma entrevista com a professora Carla. A professora Carla é professora de Educação Física e tem pedagogia também, e eu conheço ela, conheço o trabalho dela, por isso que eu quero trazer ela para fazer essa entrevista com a gente, que é um trabalho muito bem feito, um trabalho maravilhoso que ela faz com as crianças. Meu filho é aluno dela, foi e continua sendo, já é
segundo ou terceiro ano que meu filho é aluno dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um exemplo de desenvolver a psicomotricidade relacional com as crianças. E ela vai explicar, vou puxar esse assunto com ela, sobre essas crianças precisarem desse desenvolvimento antes da alfabetização. Vocês vão amar, tenho certeza disso. Vocês vão amar essa entrevista que eu vou trazer no final do curso com ela. Então fica atento aí, vai acompanhando, porque não é só a parte teórica, tá, gente? Vou trazer para vocês algumas atividades aí, e essa entrevista que eu tenho certeza que a gente vai colher muita informação, vai ser muito bom conversar com a Carla, tá? Vamos falar então sobre psicomotricidade relacional no espaço da escola, certo? Acho que a gente fala sobre isso para quase encerrar já a nossa teoria de hoje, tá? Nessa parte, então, trataremos da prática psicomotora relacional no atendimento às crianças durante o período em que estão na escola, seja com disciplina incluída na grade curricular, seja como atividade extracurricular no contraturno. Ambos os formatos apresentam desafios, objetivos e resultados muito próximos e, portanto, são tratados de maneira conjunta. A prática psicomotora relacional oportuniza que a criança vivencie todos os elementos básicos psicomotores de maneira espontânea e simbólica. Assim, colabora com eficácia para todo o processo de desenvolvimento da criança e oferece subsídios que fortalecem as atividades realizadas em sala de aula. Primeiramente, destacamos que a prática psicomotora relacional se difere muito das outras atividades escolares, mas seus resultados e suas consequências são compartilhados e discutidos com todo o grupo escolar. Por esse motivo, as visitas escolares de profissionais como psicopedagogos e alunos em tratamento terapêutico devem ser compartilhadas com um profissional da psicomotricidade relacional, que dispõe de informações sobre conteúdos vivenciados nas sessões de atendimento semanal. Bom, mais uma vez a gente fala da psicopedagogia que ela precisa trabalhar junto com outros profissionais. E aqui a gente cita que aí o psicomotricista também precisa trabalhar em conjunto com outros profissionais, um dependente do outro, para que esse trabalho, dependendo da necessidade do indivíduo, dessa criança, seja muito bem trabalhado, que o objetivo seja alcançado. Então aqui mais um exemplo, o psicopedagogo também precisa desse outro profissional que vai ajudar bastante no objetivo que ele precisa alcançar junto com essa criança, junto a esse indivíduo, certo? O profissional da psicomotricidade relacional, ele registra as ações dos alunos em meio aos colegas de classe, reconhece suas atitudes diante das adversidades simbólicas que enfrenta ou que propõe como jogo durante o brincar. São informações relevantes por se tratar de frutos de movimentos espontâneos durante as ações. As intervenções limitam-se ao atendimento das demandas latentes e têm o caráter de colaborar para as construções motora, simbólica, relacional, emocional e cognitiva. O espaço escolar é também um lugar de orientação aos pais. É propício que, em alguns casos, na orientação escolar, o psicomotricista relacional seja chamado para expor suas observações a respeito das demandas identificadas na criança, colaborando para as orientações que serão passadas aos pais. Outros momentos em que a presença do psicomotricista é importante são as reuniões com professores, pois ele potencializa novos caminhos para melhor compreensão e ajuda às crianças. Sua presença também é relevante nos conselhos de classe, pois colabora para a ampliação do olhar sobre as potencialidades do processo de aprendizagem das crianças analisadas. Para que o profissional psicomotricista
disponha desse olhar e se aproprie de cada característica das crianças que atende semanalmente, é fundamental que seja fiel às orientações metodológicas da prática psicomotora relacional desenvolvida como o método por Lapierre, que a gente falou muito dele, né? Ele que trouxe a psicomotricidade relacional. A rotina do método. Vamos falar então, falando do método, vamos falar dessa rotina. Os atendimentos semanais são em grupos e durante entre 50 minutos e 1 hora. Seguem uma rotina que favorece para os participantes uma estrutura com começo, meio e fim. Entretanto, para alguns grupos de crianças muito pequenas, a rotina vai sendo aderida aos poucos, mas é importante a aproximação da rotina o mais breve possível. Se surgir a dificuldade de aceitação da rotina, é possível que esteja ligada, entre outros, a problemas relacionados a limites e obstáculos de aprendizagem. Logo que as crianças chegam ao setting, são convidadas a tirar os sapatos, né? O que é o setting? É o espaço destinado à realização da atividade, tá, gente? Elas são convidadas a tirar os sapatos, a organizá-los em um espaço destinado para tal. A retirada dos sapatos, gente, é muito importante porque ela simboliza a disponibilidade para adentrar o setting, adentrar o espaço. A entrega a outro e ao espaço, né? Então, tirar sapato significa a entrega, né? Algumas crianças, elas se recusam nas primeiras sessões, mas aos poucos vão adquirindo confiança e logo participam desse ritual como todas as outras. Lapierre, que é a filha, né, o pai e a filha, destacam esse momento. De fato, há todo um simbolismo confuso, por certo cultural, ligado ao pé e ao sapato, o qual as crianças já integraram nessa idade. Descalçar-se para entrar num lugar é, de certo modo, fazer desse lugar a própria casa. Aceitar uma certa intimidade, uma certa confiança, privar-se da segurança de poder sair, já que para sair é preciso estar calçado. Mostrar seus pés, enquanto o resto do corpo está coberto, é revelar uma certa nudez, aceitar a vulnerabilidade de um órgão habitualmente muito reforçado em seu poder de apoio, mas também de agressão de defesa. Após a retirada dos sapatos, todos se dirigem para a roda inicial, a qual é realizada sobre o tapete. Alguns utilizam colchonete ou o paraquedas lúdico para ampliar o espaço, dependendo do tamanho do grupo. Todos se sentam muito próximos em um círculo e devem se organizar corporalmente de maneira a sentirem-se acolhidos e pertencentes ao grupo. É comum, em alguns grupos iniciais, crianças sentarem atrás de outras por não se sentirem pertencentes ou pertencerem inibidas diante, né, ou permanecerem inibidas diante do grupo. O momento de roda inicial é um espaço de projeção do que será vivido e de sinalização das regras. Cada um tem a oportunidade de expor verbalmente suas inquietações e de debater sobre o que projeta para o brincar que se inicia. Em seguida, a entrega do material que será utilizado é realizada ou autorizada pelo psicomotricista. Então, é dado início ao brincar. Cada criança é livre para estabelecer construções, explorar os movimentos corporais, as parcerias ou brincar individual. Durante a sessão, o tempo de brincar constitui um espaço de liberdade no qual é possível para cada criança fazer suas escolhas, compor seu projeto e estruturar suas fantasias pelo jogo simbólico. Passando o tempo de brincar, o psicomotricista conduz o grupo a encontrar um espaço de relaxamento, de descanso, de repouso
ou pelo menos de redução da agitação motora tônica. Nesse momento, o tapete, referência para o psicomotricista, torna-se um espaço de contenção e acolhimento às crianças que desejarem permanecer em sua proximidade. Ao fim desse tempo, todos recolhem os materiais e os organizam, deixando o setting como estava no início da sessão. Só então dirigem-se para a roda final, momento de verbalizar e discutir sobre o que foi vivenciado e sobre conquistas, percepções, atitudes e considerações reflexivas a que chegaram. Ao final, a possibilidade de elaboração de um registro, como desenhos ou com outra expressão plástica, mas essa etapa não compõe a rotina. Isso depende do grupo e de suas demandas, depende da idade também, eu acho, né? Ao fim, todas as crianças buscam seus sapatos para retornar às atividades da escola. Essa rotina, ela é repetida semanalmente e contempla as possibilidades de atingir os objetivos propostos para a prática psicomotora realizada com crianças no espaço escolar. Os objetivos são ampliar a autoestima e potencializar a capacidade criativa, relacional, social, motora, de flexibilidade, estratégia, lógica e tônica. Nas atividades escolares, a criança se percebe inclusa e mais disponível ao outro. É incentivada a acolher as dificuldades e investir com suas soluções e superações. Então, vamos falar da psicomotricidade relacional, os limites e possibilidades no limiar do século XXI, certo? Vamos trazer aqui os nossos dias atuais. O grande desafio da psicomotricidade relacional é chegar ao conhecimento de profissionais que, de alguma forma, possam se apropriar da prática ou se beneficiar dela. Ainda é tímida a sua divulgação, o que torna o acesso restrito a poucas crianças. Por isso que é também tão importante eu trazer esse tema como um curso de extensão, com a intenção de levar informação à comunidade, para que as pessoas passem a conhecer mais sobre a psicomotricidade relacional. Então, se você está vendo esse vídeo agora, passa ele para um amigo, passa ele para um colega, um profissional da área de educação, passa para um profissional da área de educação, ele pode estar buscando esse curso para se aprimorar, para levar melhor qualidade de ensino para as crianças, passa para um pai de família que de repente tem uma criança que está precisando de um psicomotricista e não conhece, nem sabe que isso existe, né? Então divulga, passa adiante, vamos levar a informação para a comunidade, atingir um número de pessoas grande com essa oportunidade que hoje a gente está tendo, que é levar a informação para a comunidade durante a pandemia, tá bom? A pesquisa realizada por Martins apresenta um panorama geral da psicomotricidade na Europa. No Brasil, os estudos de Carneiro e Lauradó traçam um panorama sobre a prática psicomotora e as formações na área, com o intuito de ampliar a divulgação e proporcionar a formação de profissionais atuantes na área. Assim como no Brasil, os objetivos dos psicomotricistas no mundo, segundo Martins, são a colocação em prática, nos seus respectivos países de formação profissional específica de psicomotricidade, preferencialmente no âmbito do ensino superior, o reconhecimento e proteção do exercício profissional, como a psicopedagogia também briga por isso, né, gente? Nosso reconhecimento, né, e proteção do exercício profissional. A realização de investigação de excelência, validando os seus fundamentos conceptuais e a qualidade de suas práticas profissionais. Na Europa, existem formações com nível de graduação e mestrado. Martins elucida. Na Europa existem atualmente 7 países com licenciatura
né, com licenciatura em Portugal, França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Dinamarca e Holanda, com duração variável de 6 a 8 semestres. Atualmente, existem também formações de segundo ciclo em psicomotricidade ao nível de mestrado em Portugal, Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda e Áustria. Nestes países europeus, os psicomotricistas intervêm em diversas áreas, no âmbito da prevenção, saúde, reeducação e educação, reabilitação e investigação, trabalhando ao longo de todo o percurso de vida e com todos os grupos da população. No Brasil, a pesquisa de Carneiro e Laura Dó aponta: a pesquisa realizada nos sites das instituições revela 75 cursos de especialização em psicomotricidade no Brasil, presentes em 16 unidades federativas: Amazonas 1, na Bahia 4, no Ceará 4, no Distrito Federal 1, no Espírito Santo mais 4, no Maranhão 1, em Minas Gerais 4, Pará 4, no Paraná 14, Pernambuco 1, Piauí 2, Rio de Janeiro 9, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Sul 6, Santa Catarina 1 e São Paulo 21. Todos os cursos ocorrem em nível de pós-graduação e dividem-se em diversas abordagens como funcional ou geral, relacional, aquática, Rama-Tears, sistêmica, transpsicomotricidade e heurística. A prática psicomotora relacional tem cunho holístico e é possível encontrar grande conexão com o paradigma da complexidade. São momentos e movimentos que proporcionam elementos de autoconhecimento e reflexões sobre ações pedagógicas, humanas, sensibilidade e humildade. Morim sinaliza a complexidade da construção do sujeito por meio da valorização de sua individualidade em todos os aspectos do ser. Gente, você profissional aí da educação que está vendo esse vídeo, é uma boa pós-graduação para que você tenha mais uma formação. Você profissional de educação física que quer focar o seu trabalho, né? É muito interessante, muito bom. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. E para a gente concluir, vamos fazer aí um resumo do que a gente falou hoje. A psicomotricidade é elemento básico da aprendizagem de leitura e escrita. Compreender a interseção entre a psicomotricidade relacional e o desenvolvimento educacional é relevante para ampliar e aprimorar as possibilidades oferecidas aos alunos. A base de envolvimento da psicomotricidade relacional é o corpo e a relação socioemocional. Assim, estabelece conexões de segurança, credibilidade e disponibilidade emocional. O desejo de aprender é o primeiro passo para o sucesso na aprendizagem. O aluno que encontra clareza e espaço seguro no meio emocional fica mais disponível a receber os estímulos para o desenvolvimento dos elementos psicomotores básicos, que é o esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial e orientação temporal. Lembrando que eu vou trazer vídeos com atividades deles, tá? Desses elementos psicomotores básicos, os quais facilitam todo o processo de desenvolvimento das condutas psicomotoras, de base, neuromotoras e perceptivo-motoras. Assim, a prática psicomotora relacional é um método capaz de condensar o meio emocional e corporal, promovendo o desenvolvimento pessoal e qualidade no atendimento aos alunos, além de grande amplitude para alcançar as mais variadas demandas que se apresentem. Apesar das potencialidades da prática, ela é ainda pouco difundida no Brasil.
onde se apresentam expectativas muito parecidas com as europeias. Embora em alguns países da Europa os centros de ensino superior estejam bem adiantados em pesquisas e capacidade de oferta de formações. A evolução epistemológica da educação e da psicomotricidade caminha a passos lentos, mas seguros de um olhar mais atento às necessidades individuais e com clareza das interseções que cada um é capaz de fazer. A aceitação desse indivíduo completo, que funciona em rede, que aprende por meio do desenvolvimento de habilidades, reforça a compreensão de cada indivíduo como um ser complexo. O paradigma da complexidade caminha na mesma direção que a psicomotricidade relacional na escola e pode promover um espaço de aprimoramento e segurança na colaboração para o desenvolvimento educacional. Gente, tem um filme, né? Eu vou citar ele aqui, que aqui também tem no nosso livro, é um filme Divertidamente, que trata, né, sobre as relações internas, né? Os sentimentos, né, exprimidos pela criança, as consequências das suas ações, as relações estabelecidas durante o brincar. A criança, quando brinca, ela expõe sua fala inconsciente. O brincar é, portanto, carregado de emoções expressas pelas ações. Nas sessões de psicomotricidade relacional, as crianças, em suas tentativas lúdicas, elas podem se apresentar de maneira mais agressiva, para expressar a raiva, por exemplo, com relação ao que está acontecendo, ou a lembrança de alguma coisa, né, que a deixa com esse sentimento. Assiste o filme Divertidamente, tá? Vocês vão amar. Eu amo esse filme, assisti várias vezes e realmente traz ali, mostra bastante sobre o brincar e gerar essas emoções, as memórias, as lembranças, os desenvolvimentos, né? Então, as emoções expressas por ações, vocês vão adorar, tenho certeza. Bom, gente, hoje foi isso, ficou longo mais uma vez o nosso vídeo, mas não tem problema, eu tenho certeza que você está adorando. E não esquece aí, né, de participar, de curtir aí, comenta, de deixar o seu e-mail para o certificado, que vai ser emitido lá no fim do curso, pela Uninter, tá? Para alguns existe o interesse de ter também nessas horas complementares para abater no seu curso. Então participa, curte, comente. Se quiser deixar alguma pergunta também, deixa. A gente vai procurar responder, né? Não perde aí pro fim do curso, vai acompanhando, porque no fim do curso vai ter alguns vídeos de atividade, vai ter a nossa entrevista com a Carla, tá? E eu deixo mais uma vez aqui um obrigado, eu conto aí com a participação de todos vocês, tá bom? E até breve, que em breve a gente volta com mais conteúdo aí para embasar o nosso curso, né? Mais um pouquinho de teoria, mas lembrando que não vai ser só teoria, tá bom? Muito obrigada, gente. Até breve. Agradeço vocês. Tchau.